A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus estamos aqui de volta em mais um tema dentro da nossa disciplina de apologética e hoje a gente vai tratar sobre o tema relatividade, né? Será que tudo é relativo, né? O que é que a gente entende por relativismo, né? O relativismo ele se tornou assim um tema bem debatido, bem discutido, né? Entre aí os acadêmicos, né, que são aquelas pessoas intelectuais, tanto da filosofia como da teologia, né? E isso é um tema até hoje debatido, né, no meio dessas pessoas, né? E que influencia muito aí a sociedade de um modo geral, né? Mas o que é ou que virá a ser o relativismo, né? Bom, o relativismo é um ponto de vista aí filosófico. Ele aborda aí a ideia de certo, né, de errado, de verdade, dependendo dos interesses e do contexto histórico, né? Isso significa que no relativismo não existe certo ou errado de forma absoluta, ou seja, tudo depende do ponto de vista de alguém. Será que isso está correto, né? Será que realmente não existe uma verdade absoluta, né? Uma verdade objetiva? Será que tudo necessariamente depende do ponto de vista de alguém, ou do contexto social que ele vive, da cultura que ele vive, ou do meio que ele está? Bom, até que ponto o relativismo está certo ou está correto, né? Ou esse ponto de vista não está correto? Será que realmente não há uma verdade absoluta? Ou toda a verdade é relativa, ou seja, depende, né, do ponto de vista de alguém? As coisas visíveis, aquilo que se pega, aquilo que sente, que ouve, são verdades absolutas ou relativas, né? Então, você que tem tato, né? Você segura um objeto, você toca em pessoas. O ato de tocar em alguma coisa seria uma verdade absoluta ou uma ilusão? Isso seria relativo, dependendo do ponto de vista de alguém? Bom, esses questionamentos aí, eles são importantes por quê? Porque nos faz a gente pensar melhor, raciocinar sobre os assuntos e ir atrás de uma resposta, né? A gente vai em busca aí de uma resposta concreta, né? E é isso que a gente vai tentar trazer aqui para os irmãos. Então, no relativismo, a existência assim de um Deus que é verdadeiro, né, criador, todo-poderoso, é visto como uma verdade, sim, porém dentro do contexto histórico do cristianismo. Mas que em outro contexto religioso não é. Ou seja, o relativismo vai dizer assim: a existência de Deus é verdade no ponto de vista dos cristãos, mas não é verdade no ponto de vista dos ateus. Aí eles vão dizer, logo, isso é uma verdade relativa e não absoluta. Então, é essa forma que eles conseguem ver essa ideia da existência de Deus, né? Então, a existência de Deus é uma verdade absoluta, que é visível em tudo. Isso aqui é o que nós estabelecemos, né? Ela é vista em tudo, inclusive no ser humano, no planeta, no universo, e em toda a natureza. E por que nós dizemos que isso prova a existência de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 20, justamente vai dizer sobre todas as coisas criadas, né, manifestam ou provam aí a existência de um Criador. Então, se as coisas criadas, inclusive o próprio ser humano, no seu grau de complexidade, mostra que ele é fruto de um Criador, então, logo, a ideia da existência de Deus é uma verdade absoluta e não uma verdade relativa, né? Uma coisa interessante também são normas ou leis morais que existem no coração do ser humano, na mais primitiva sociedade que ele viva.
Por exemplo, a ideia de não matar o inocente, a ideia de não trair o inocente. Isso aí são leis morais que existem no coração do ser humano em toda a sociedade, independente daquela sociedade ser cristã ou não, aquilo já existe dentro do coração das pessoas. Então, se você for numa tribo, né, uma tribo aí muito arcaica, onde eles não têm acesso à modernidade, lá eles têm regras, e essas regras são parecidas com as nossas. Lá é proibido matar o inocente. Lá é proibido você ofender o inocente. Lá é proibido você enganar o inocente. Quem foi que trouxe isso para eles? Não, já estava no coração deles. Logo, isso não é uma verdade absoluta, porque isso existe no coração de todo ser humano. Então, as normas morais, as leis morais que estão plantadas no coração de todo ser humano, com certeza são verdades absolutas, né? Uma referência disso é Romanos 2:14. Então, quando o relativismo aí é analisado de forma bem mais profunda, né? Percebe-se o quê? Alguns problemas, como por exemplo, se não há uma verdade absoluta, então não há uma solução pacífica aí para os conflitos sociais, né? Já que cada uma das partes tem a sua verdade. Se tudo depende do ponto de vista, né, de alguém, minha verdade é verdade segundo o meu ponto de vista. A sua verdade é segundo o seu ponto de vista. Logo, como é que a gente vai resolver um problema de conflito social? Quem é que está com a verdade aí quando um grupo de pessoas resolve massacrar outro grupo de pessoas? Do nada. Cada um vai ter o seu ponto de vista. Quem é que está certo? Como é que se soluciona um problema dessa natureza? Se ninguém tem uma verdade absoluta. Não há solução para um problema desse dentro do relativismo. Né? Mas a partir do momento que se entende que há uma verdade absoluta, aí há uma solução para um conflito aí, um conflito social, né? Uma guerra civil, por exemplo. Né? Então, uma vez que Deus exista, logo a sua palavra é vista independentemente, né, de que alguém a tenha como uma verdade absoluta. Aliás, como uma verdade relativa, né? Como uma verdade absoluta. A palavra de Deus, ela é fato, né? Então, se alguém tem ela como uma verdade relativa, isso não faz da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, uma verdade relativa. Ela continua sendo uma verdade absoluta, independente da pessoa considerá-la uma verdade relativa. Então, a pessoa de Jesus é vista como o Logos de Deus. O que é o Logos? É a palavra. Isso é o que a Escritura nos mostra. E essa palavra é o que? É eterna. Então, Jesus é eterno. E ele se identifica com o quê? Como a verdade. João 14 vai dizer, em versículo 6, que Jesus vai dizer que é a verdade. Isso significa o quê? Que Jesus é uma verdade absoluta. Aí o crítico, né? Ele vai dizer, vai indagar, ele vai questionar da seguinte forma: não, mas Jesus é uma verdade absoluta segundo o ponto de vista de vocês. Mas, na realidade, não há provas da existência dele. Logo, ele é considerado uma verdade relativa, já que existem pessoas que não creem na sua existência e que até afirmam que ele nunca existiu. Se há um grupo que diz que ele existiu, bom, isso é uma verdade segundo o ponto de vista dos cristãos. Esse é o argumento dos críticos, né, em relação a Jesus, se ele é uma verdade absoluta ou não. O que é que a gente vai ver? Bom, a gente vai ver que a existência de Jesus é uma verdade absoluta e não relativa. Por quê? É simples, porque existem registros históricos, documentos, né, atestando que Jesus existiu. Tanto os cristãos como de não cristãos, ou seja, há os documentos cristãos
que fala sobre a existência de Jesus, que é a Bíblia Sagrada, é o Novo Testamento, né? É as cartas apostólicas e etc. Porém, fora os documentos cristãos, nós temos documentos escritos por pessoas que não são cristãos ou que não eram cristãos, que atestam aí e que registram que realmente Jesus, o Jesus histórico, né, existiu. Por quê? Porque eles falam do seu nascimento, da sua vida, do sofrimento dele, fala da morte dele, inclusive fala até da ressurreição. Então, Jesus, uma vez sendo provado que existiu, então ele não pode ser uma verdade relativa, ele será uma verdade absoluta, né? Então, documentos não cristãos, como o Evangelho de Tomé, é um evangelho herético? É, escrito pelos gnósticos, mas apesar de não ser aceito aí como um evangelho, porque traz uma certa contradição doutrinária, né, com a doutrina cristã, mas ele traz uma verdade. Que verdade é essa? Que Jesus existiu. Então é um documento herético? Não foi Tomé que escreveu, foi um grupo de heréticos chamado de gnóstico, porém está trazendo uma verdade ali. Que verdade é essa? Que esse Jesus pregado por nós, e que está registrado aí no Evangelho há 2000 anos, realmente ele existiu. Então vamos ver um documento aqui, né? Um outro documento, né? É o Talmud babilônico, né? Esse Talmud aí, ele foi escrito, né, no decorrer dos séculos. Ele não foi escrito assim de uma vez, né? Foi um processo, né, até ele ser editado, né? Ele vai confirmar o que o Evangelho, né, os Evangelhos do Novo Testamento, ou as cartas do Novo Testamento, vai dizer. Ou seja, ele vai confirmar que realmente esse Jesus que os apóstolos anunciaram aí e escreveram sobre ele, ele realmente existiu. Então, entre o ano 70 e 200 depois de Cristo, um grupo aí de judeus, pesquisadores, caras eruditos, eles eram estudiosos, né? Eles eram chamados de Tana. Então, eles escreveram no Talmud, né, o Talmud babilônico, sobre Jesus, dizendo o quê? Na véspera da Páscoa, olha só o que eles escreveram aí. Na véspera da Páscoa, eles penduraram Yeshua, que é Jesus, né? Que é Yeshua, é uma abreviação de Yeshua do hebraico, né? Então, o que é que o Talmud está dizendo? O Talmud está dizendo, e o Talmud é o quê? É um livro cristão? É um documento cristão? Não, é um documento judaico. Os judeus creram em Jesus? De forma nenhuma. Ao contrário, a maioria deles pediu a morte dele. Quer dizer, e esses estudiosos judeus aí, que não foram seguidores de Jesus, está confirmando que Jesus existiu e confirmando até que o Evangelho está dizendo que ele morreu aí na véspera da Páscoa, pendurado, né, que foi na cruz, né? Outro documento importante não cristão é o do historiador Tácito. Num documento que ele escreveu chamado de Anais. Esse documento aí, ele foi escrito aí por volta do ano 115 depois de Cristo, aproximadamente. E ele vai falar de quem? Justamente ele vai falar da pessoa de Jesus. Tácito era um discípulo de Jesus? Não era um discípulo de Jesus, né? Ele não era um cristão, mas ele escreveu sobre Jesus. Vamos ver o que foi que ele disse sobre Jesus, né? Portanto, a fim de suprimir o boato, Nero falsamente acusou de culpados e puniu os cristãos, que eram odiados por causa das suas perversidades, entre aspas, né? Cristo, o fundador desse nome, olha só aí, Cristo, o fundador desse nome, que nome é esse? Cristãos, foi condenado à morte por Pôncio Pilato. Ele está confirmando aí. Esse é um documento que está confirmando não somente a história de Jesus, a sua morte, mas como a sua própria existência. Então, o que é que nós observamos aí? Nós observamos que Jesus ele existiu realmente, é um fato
Quem está dizendo isso não é um cristão, é um historiador não cristão. Logo, Jesus é o quê? Uma verdade absoluta. Negar a verdade objetiva ou absoluta de Jesus é fechar, a mesma coisa de fechar os olhos para os fatos. A pessoa dizer, não, Jesus nunca existiu. Ou ele não conhece esses fatos aí, esses documentos, ou ele simplesmente não quer enxergar esses fatos, né? Foi por causa dessa verdade absoluta, que é Jesus, que muitos dos seus discípulos morreram. Se Cristo é uma verdade absoluta, logo o seu evangelho também o é. Olha só, a conexão. Se Jesus é uma verdade absoluta e o evangelho fala dele, e esses documentos não cristãos confirmam o evangelho, logo não só Jesus é uma verdade absoluta, o próprio evangelho dele também é uma verdade absoluta. E deve ser pregado, sim, a todas as pessoas, em todos os contextos, em todas as culturas do mundo, né? Então, o relativismo também se comporta aí de uma forma totalitária. Então, o relativismo é complicado, né? Ele também é totalitário, né? E o que é que ele diz, né? Bom, de acordo com esses pontos aqui, a gente vai ter uma ideia de como absurdo é o relativismo totalitário, né? Ó, ele nega todo o conhecimento humano objetivo. Olha só isso, né? O que é o conhecimento humano objetivo? É aquele conhecimento que está centrado no objeto, naquilo que você vê, naquilo que você pega, naquilo que você toca, né? Aquele que lida com compreensões, explicações sobre o mundo, ou seja, ele nega tudo aquilo que você está vendo, tudo aquilo que você estudou, observou, contemplou, atestou que existe, ele vai negar isso aí. Ele vai, não, isso aí é apenas uma verdade relativa, talvez isso nem exista. Olha só que loucura, né? Outro ponto, porque é uma teoria que trabalha com a metafísica. O que é a metafísica, né? É aquilo que está além do concreto, está no mundo do subjetivismo, né? Aquilo que você não vê, aquilo que você não contempla com os seus olhos, né? Ele nega toda a realidade. Então, você consegue ver alguma coisa? Pronto. O relativismo totalitário, ele nega essa realidade que você está vendo, né? Outro ponto, nem todo princípio moral existente em todas as situações, ou seja, ele nega todo o princípio moral, né, que existe. Ou seja, é aquela coisa, tudo depende do ponto de vista de alguém. Então, se aquilo que eu considero errado aqui, em outro lugar, não pode ser considerado, né? E assim por diante, de acordo com o ponto de vista de cada um, existe o certo ou o errado, mas nunca uma verdade absoluta, uma verdade concreta, uma verdade objetiva, mas sim uma verdade relativa, né? Então, ele vai negar aí toda a moralidade, todas as regras que existem no ser humano, né? É um pouco complicado o relativismo. Então, o relativismo aí é presente na cultura da humanidade? A gente não nega, nós não negamos a presença do relativismo. O que nós negamos é o exagero que há nesse ponto de vista, né? Porque o relativismo ele existe não somente na cultura da humanidade, mas ele existe na própria religião também. Existe o relativismo dentro da política, né? E assim por diante. Mas negar a total realidade das coisas existentes, aquilo que você contempla por a existência do ser humano, né? A existência da própria natureza, a existência daquilo que os seus olhos alcançam, que os seus sentidos alcançam, isso simplesmente é uma contradição, né? Então, no relativismo monista, por exemplo, oriental, o que é que ele diz? Esse tipo de relativismo aí, que também é um relativismo totalitário, ele afirma que o ser humano não é real, mas é uma espécie de poder que une a mente e a matéria. Olha só que loucura, né?
Então, esse tipo de relativismo aí considera não somente o ser humano, mas tudo que se vê como uma mera produção, como se fosse uma imagem ilusória, que na realidade aquilo não existe, logo não pode ser uma verdade absoluta. Ela é uma verdade do ponto de vista humano, já que todo mundo consegue ver e observar. Mas aquilo na realidade é uma ilusão. Logo, se é uma ilusão, então não é aquilo que se vê. Logo, é uma verdade relativa. Esse é um pensamento monista, né? Esse pensamento, nós discordamos totalmente dele, nós não cremos dessa forma. Como se prova esse pensamento aí? Onde é que está a prova de que tudo que existe, na realidade, é uma ilusão criada? Não há uma prova disso. Se não há uma prova, logo esse pensamento não pode ser estabelecido como uma verdade absoluta, né? Então, os tipos de relativismo. Nós temos aí o relativismo sofista, né? O relativismo moral, e também temos o relativismo cultural, e também temos o religioso, né? Então, no relativismo sofista, né? O que é isso? É uma corrente de pensamento que defende a subjetividade da verdade, ou seja, tudo está no mundo subjetivo, né? Ou seja, o ser humano defende o que acredita de acordo com a sua experiência e seu contexto, né? Ou você defende aí algo dentro do contexto que você vive, mas aquilo que você defende não pode ser defendido em outro grupo social de pessoas. Logo, a sua verdade é uma verdade relativa, já que tem outro grupo que crê diferente. O relativismo moral é uma corrente de pensamento que diz que o certo ou o verdadeiro é aquilo que é aceito socialmente. Então, se numa sociedade aí qualquer é aceito a ideia da corrupção, por exemplo, não, aqui nós cremos que a corrupção é verdade. Logo, ninguém pode dizer que aquilo não é. Por quê? Porque aquele grupo social estabeleceu que aquilo é uma verdade. Então, dentro do relativismo moral, quem decide o que é verdadeiro ou errado é o povo. Porém, aquilo seria uma verdade relativa, porque em outro povo pode-se decidir a mesma coisa como não sendo verdade. E assim por diante, né? Relativismo cultural é uma corrente de pensamento que diz a ideia de certo e verdadeiro, aí ele estabelece a ideia de certo ou verdadeiro de acordo com a cultura. Então nós temos aí, por exemplo, cultura indígena, é que quando está acontecendo algum tipo de doença, ou de peste, a tribo está morrendo, eles enterram crianças vivas. Dentro da cultura deles, ali é o certo, para acabar a peste. Afirmar que aquilo não é uma verdade, não é certo, é relativo, segundo o relativismo cultural. Por quê? Porque aquela cultura ali estabeleceu uma forma de, supostamente, entre aspas, né, acabar com a peste, que é enterrando crianças vivas, né? Então, na cabeça dele, aquilo é correto, aquilo é o certo a fazer. Então, dentro do relativismo cultural, o certo e o errado, o verdadeiro ou falso, é estabelecido pela cultura existente, e aquela geração que está nascendo tem que seguir aquela cultura, né? Nós temos agora o relativismo religioso. Interessante aqui. Essa corrente de pensamento aí, ela vai além do relativismo moral, né? Ou seja, está ligada totalmente à religião. Então, esse pensamento filosófico aí coloca a palavra de Deus como sendo que a única verdade. É o nosso caso. Para nós, dentro do mundo que nós vivemos, dentro da sociedade, dentro das culturas, existe sim as verdades relativas, né? Porém, nós também consideramos
a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como uma verdade absoluta e a única verdade. Isso, para dentro do contexto do relativismo, aí, é um absurdo, né? Porém, nós já mostramos aqui que a partir do momento que você identifica Jesus como sendo uma verdade absoluta, né, você também necessariamente ou obrigatoriamente vai considerar o seu evangelho também como uma verdade absoluta. Se ela é uma verdade absoluta, então ela vai ser a única verdade, porque tudo que está dentro do contexto do ser humano, fora da Escritura, são verdades relativas, né? Ou seja, quase tudo é uma verdade relativa, né? Dependendo do ambiente, da cultura e assim por diante. Então, aí, baseado nessas correntes de pensamento, o que é que a gente percebe? A gente percebe que o relativismo realmente existe, né? Porém, esse tipo de relativismo aí, eles são limitados aqui à cultura, à religião, à moral do ser humano, né? Mas isso não significa que os absolutos não existam. Então, nós compreendemos que existe sim a verdade relativa dentro da cultura indígena, dentro da cultura de outros povos, e assim por diante. Mas isso não significa que não exista verdades absolutas. Ou seja, negar aquilo que se vê, negar aquilo que se toca, aquilo que se sente, aí nós não concordamos, né? Nós não conseguimos, na realidade, concordar com essa ideia. Então, a gente vai ver algumas verdades absolutas. Por exemplo, o ser humano. Aí eu trouxe uma imagem aí. Essa imagem aí são dois seres humanos aí num tempo bem arcaico, né? Onde a tecnologia praticamente não existia, né? Mas o ser humano estava lá. Então, independente da cultura deles, se eles tinham uma cultura religiosa espírita ou uma cultura religiosa não espírita, se eles vestiam pouca roupa ou viviam sem roupa, não importa. A existência do ser humano é uma verdade absoluta e inegável, né? Os animais, por exemplo, eu trouxe uma figurinha de alguns animais. Não importa se esses animais estão na África, se eles estão na Ásia, na América Central, na América do Sul, na América do Norte, não importa. Eles existem, eles estão lá. Não importa se eles são pequenos, se eles são grandes, são selvagens ou são animais domesticados. Não importa, eles existem. A existência deles é uma verdade absoluta. Afirmar que isso é uma mera ilusão da sua mente ou produzida por um poder exterior é complicado, não tem como comprovar isso, né? Outra verdade absoluta é o universo. Os planetas existem, os satélites lunares existem, eles estão lá fora, eles estão em movimento. O que é isso? É uma verdade absoluta. A existência desses são uma verdade absoluta. Então, é inegável que as verdades absolutas existam. Elas existem e são contempladas diariamente. Então, vamos aqui para a nossa conclusão, né? Então, independente da religião, cultura e da moral, é possível afirmar que tudo isso é uma verdade absoluta. Não importa a qual cultura o ser humano pertença, ou a religião, ou o grupo social que ele viva, né? A sua existência é uma verdade absoluta. Não somente a existência do ser humano, mas a existência de tudo que se vê, né? Tudo aquilo que a gente contempla, né? É uma verdade absoluta. Inclusive, aquilo que a gente contempla, a gente vê, a gente toca, a gente consegue perceber e sentir, também mostra que uma outra verdade absoluta, que é a existência de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E aqui a gente conclui a nossa aula. Eu espero que você tenha compreendido a nossa aula, que Deus te abençoe e a paz do Senhor.